A paz do Senhor, minha querida. Bom dia, bom dia, bom dia. Como você está? Como você dormiu? Eu espero em Deus que você esteja bem, que você dormiu bem e que você acordou bem, porque o Senhor passou a noite zelando por você, zelando por nós, não é verdade? Na manhã deste dia, sexta-feira, estaremos meditando uma vez mais na palavra do Senhor, desta feita em Mateus. No livro de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Eu não vou ler porque são 12 versículos, senão vai ficar extenso o nosso áudio, né? E eu quero resumi-lo o máximo possível. Tem dias que não dá para resumir porque o assunto é instigante, né? Mas tem dias que sim. Então, hoje nós vamos estudar Aprendendo com Jesus a ser humilde, na nossa série de áudios Aprendendo com Jesus. Desta feita, nós vamos falar sobre a humildade. O tema desse capítulo, até o 12, fala a respeito da religião de aparências dos fariseus. Com estes ensinamentos, Jesus procura corrigir os falsos conceitos, né, sobre religião, praticado pelos fariseus nos seus dias, ou naqueles dias, ou nos dias de hoje, porque a Bíblia Sagrada, ela é atemporal. Ela não está presa ao tempo, como eu e como você. A Bíblia, ela é eternamente presente e futuro. Ela nunca deixa de ser, né? Então, aqui Jesus ele estava ensinando e tentando nos ajudar a evitar a hipocrisia, né? E falando um pouco sobre uma religião baseada nas aparências, né? Aqueles que ouviram Jesus falar, por certo, ficaram espantados com as suas palavras, creio eu, pois os fariseus eram tidos como um verdadeiro exemplo de conduta e de vida. O termo fariseu, para quem não tem conhecimento, significa separado. O termo fariseu significa separado, o que transmitia a ideia de que eles eram separados dos gentios, dos demais judeus, dos publicanos e de qualquer pessoa que não fosse praticante das duras e rigorosas tradições que eles haviam estabelecido como normas para as suas vidas, ou para a vida, né? Eles, no entanto, embora fossem extremamente rígidos nos conceitos que adotavam para a religião, usavam-na para se promoverem socialmente e para alcançar benefícios materiais e até políticos. Daí, Jesus procura, com estas admoestações, melhor dizendo, condenar as suas práticas, né, e a sua maneira falsa de viver.
Porque Jesus, ele enxergava o que estava por trás da religião, o que verdadeiramente estava por trás da religião. Jesus sabia que as práticas e a maneira deles viver era falsa. Então ele apresentou as falhas da religião praticada por eles, procurando quebrar as cadeias da tradição e desmistificar aqueles que procuravam perpetuá-las. Jesus, sempre muito inteligente, via que ali, no meio daqueles fariseus, não existia nada de humildade. Por isso, Jesus procurou ressaltar que a vida deles não estava em harmonia com a elevada profissão de piedade que eles defendiam. Imagina só, eles tinham uma elevada posição na sociedade, uma elevada profissão de piedade que eles defendiam aí com unhas e dentes. No entanto, Jesus descobriu que aquilo ali não passava de mera enganação. Olha bem, Jesus, ele procurou ressaltar, procurou destampar, tirar o pano de cima da vida deles, que eles não estavam em harmonia com a profissão ou com a piedade ou com o que eles defendiam. Faríamos bem em examinar nossa própria vida a fim de ver se nela não existe traços de hipocrisia e de mera profissão de fé. Eles dizem, mas não fazem. Está aqui no versículo 3. Então, com estas palavras, Jesus ensinava que se eu não viver o que defendo, não sou nada melhor do que eles, os fariseus. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é uma espada de 2 gumes, que do jeito que ela corta para você, ela tem que cortar para mim. Que a minha conduta no falar para você ou com você tem que ser a mesma conduta que serve para mim. É por isso que eu tenho muito temor e tremor quando eu estou falando com você. Porque a palavra que é usada para você, ela tem que ser também aplicada na minha vida. Eu tenho que viver o que eu defendo. Eu tenho que viver o que eu falo. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Se eu não fizer isso, eu não sou melhor nem um pouquinho do que eles. Então, os fariseus, vivendo uma religião de aparência, pareciam se esquecer de que Deus conhece o nosso coração. Eles determinavam a sua conduta baseada naquilo que os homens podiam perceber, podiam ver, e não naquilo que Deus percebia ou naquilo que Deus via. Assim também tem que ser a nossa vida, ela tem que ser baseada naquilo que Deus vê. Eu costumo dizer que eu não me importo com o que os outros pensam de mim ou falam de mim. Eu costumo dizer que eu me importo com o que Deus pensa de mim e com o que Deus está vendo sobre mim. É com isso que eu me preocupo.
E é com isso que você também deve se preocupar. Olha só o que eles faziam. Eles usavam os filactérios, né? Filactérios está escrito aqui no versículo 5. E o que é filactérios? Eram pequenas bolsinhas, né, de couro, contendo uns pergaminhos escritos com partes das leis bíblicas, costuradas em faixas e amarradas na cabeça e no braço esquerdo, próximo ao coração. E com isso eles queriam o quê? Querendo demonstrar que davam grande valor às leis de Deus. Entretanto, sua conduta revelava que eram arrogantes e orgulhosos. Amavam ser vistos e elogiados pelos homens. Amavam ocupar os lugares de honra nos banquetes, nas sinagogas. Amavam ser chamados de rabis, título de honra, né? Que significa meu magnífico, ou de mestre, né? E Jesus, então, de maneira enfática, adverte aos seus discípulos para que não assumissem uma posição pretensiosa semelhante à dos fariseus. Eles os lembra de que seus seguidores devem se considerar como irmãos e como iguais, nunca exercendo domínio e autoridade sobre os demais. Em assuntos nos quais a consciência deve ser o guia, ninguém deveria exercer coação sobre ninguém. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Está lembrando a ele que os seguidores dele devem se considerar irmãos como iguais. Nunca exercer domínio ou autoridade sobre ninguém. Então, Jesus também proibiu os seus discípulos de usar o título honorífico de pai, não com referência ao genitor biológico, né? Mas sim no tocante à posição de liderança sobre a igreja. Por quê? Porque da igreja só Deus é pai. Jesus também procurou mostrar aos seus discípulos que a verdadeira grandeza aos olhos de Deus encontra-se no servir ao próximo. No serviço ao próximo. E não na posição espiritual que o cristão possa ocupar. Observa bem que na igreja, as funções eclesiásticas, ela começa pelo porteiro e chega até ao bispo, ao pastor, ao evangelista e por aí vai. Só que, resumindo esses nomes todos, tem um único significado: o de porteiro, o de ajudante, o de servir ao próximo. Então é isso que Jesus está dizendo. Que a grandeza maior aos olhos de Deus encontra-se no serviço ao próximo e não na posição espiritual que o cristão possa ocupar. Ele mostra que quanto maior a posição de um cristão, quanto maior a posição que ele ocupa entre os seus irmãos, tanto maior é a sua responsabilidade de servir aqueles a quem ela lidera ou ele lidera. Se nos exaltarmos, Deus nos humilhará. Mas se formos humildes, no tempo certo, Ele nos exaltará. Está escrito em 1 Pedro 5 e 6. Então vale a pena sermos humildes, não só na nossa maneira de ser, mas em todas as maneiras da nossa vida. E principalmente na grandeza de servir
ao nosso próximo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus familiares, que Deus abençoe o seu final de semana. E amanhã voltaremos com mais um áudio da série Aprendendo com Jesus a Ser Humilde, porque hoje eu falei da primeira parte, amanhã eu vou falar da segunda. São 3 partes que Jesus nos ensina a ser humilde. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.